Então, Fátima, pode pedir a bênção do Senhor sobre este momento juntos? Posso. Oh, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, querido Deus, é em nome do Teu Filho Jesus, que estamos aqui reunidos, Pai, para entrar nesse Senhor, amém, de cada um desses que estão estudando, nós, do nosso irmão líder que está liderando a nossa reunião. Abençoa, meu Pai, eu te peço, uma bênção tudo para nós, para eles e para nós. Eu te peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. irmão. Então, quem lembra qual foi o título da aula passada? Da passada? Uhum. A aula passada foi sobre o pecado. O que está escrito lá em cima? Pecado. Foi. Lembra, Leninha? O amor, Não, o pecado. Sobre o pecado. o maior problema. Isso, exatamente. Lá em cima o título diz Pecado, o maior problema. E hoje, qual é o título da aula? Jesus, a única resposta. Então, porque essas aulas, uma vem antes da outra, uma vem depois da outra, né? Que primeiro nós falamos sobre a doença, para depois falar sobre a cura, né? Falamos do problema para ver a resposta. Então, essa é uma aula muito boa. Eu acho que eu vou falar já uma coisa que eu falo para todo mundo, que a aula de hoje é a mais fácil e a mais difícil de todas. Tá? Então, ao longo da aula, eu vou explicando como ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos iniciar. A primeira passagem está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Um versículo importante que fala algumas verdades importantes para cada ser humano. Júlia, pode ler esse versículo, Hebreus 9, 27? Posso. Só um segundo. É só um versículo. Ok. Cada pessoa tem que morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Muito bem. Então, Antônio, a Bíblia explica muito bem que nós vivemos uma vez, morremos uma vez, depois vamos prestar contas a Deus. Não é assim? A sua Neninha é a mesma coisa que na Júlia ou um pouco diferente? É um pouco diferente. Eu leio na sua também, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, vamos morrer uma só vez e depois ser julgados por Deus. Aqui no Brasil, existem algumas pessoas que seguem Allan Kardec e falam sobre a reencarnação, né? Acreditam numa teoria de que a pessoa nasce, morre, renasce, vai levando várias vidas. Mas, segundo a palavra de Deus, isso não existe, né, Fátima? Deixa eu fazer uma pergunta agora que eu não sei. Esse negócio de Allan Kardec é só aqui no Brasil ou é no mundo em geral? Bom, deve existir em outros lugares, mas eu creio que aqui no Brasil é onde tem mais adeptos do que em qualquer outro lugar. Eu não sabia. Como também o Brasil é o maior país católico em todo o mundo. Tem católicos em muitos países, mas não tem outro país com tantos católicos quanto o Brasil. Porque quando o Brasil foi descoberto, os portugueses vieram para cá e trouxeram os padres, não sei o que lá, e botaram na cabeça do povo. Fizeram os índios ficar no catolicismo. Começou por aí, né? Sim. E o kardecismo foi importado da França. Ah, tá. Não sabia também. O Allan Kardec, se não me engano, era um francês. Mas vamos lá. Então, as perguntas na folha, Neninha, ficaram fáceis, né? Depois da nossa morte, vai haver um dia de juízo? Sim. 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 E, Júlia, quem vai prestar contas de si mesmo a Deus? Nós.
Todos nós, né? Cada um de nós. Muito bem. Vamos para a próxima passagem. Esta passagem eu pedi para memorizar. Na outra aula sobre pecado, pedimos para memorizar Romanos 6, 23. Leninha, pode ler essa passagem? Romanos 6, 23. Esther, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês sabem qual aula que nós estamos? Já se localizou? Sim. Sim. Jesus, a única resposta? Isto. E nós estamos na segunda passagem aí, Romanos 6, 23. Sim. Leninha. Lê. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Então, Antônio, essa pergunta acho que nós fizemos na aula passada, que estamos repetindo hoje. Qual é o salário do pecado? A morte. A morte. E nós falamos na outra aula, morte espiritual. Né? E aqui é uma pergunta para todo mundo, para eu e para vocês. Você é um pecador? Você é uma pecadora? Sim. Nós somos pecadores. Nós somos, né, Júlia? Agora, uma pergunta que nem todo mundo acerta. Vamos ver se vocês vão acertar. Número 3. Por justiça, todas as pessoas que pecam merecem... Pode falar, Antônio. Merece morrer. Merecem morrer. Se o salário do pecado é a morte, hein? Eu pecando vou colher o que eu plantei. Né? Algumas pessoas aqui colocam a resposta perdão. Realmente nós queremos o perdão, precisamos do perdão, mas se Deus fosse agir somente exercendo a justiça, todos nós estamos condenados. Né? Se o salário do pecado é a morte e Deus vai agir com justiça, então todos os pecadores precisam ser condenados. Né? Se Deus usasse apenas a justiça. Mas vamos para a próxima passagem, para ter um raio de luz aqui. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Você pode ler esta passagem, Esther? Posso? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Muito bom. Então, aqui, esta passagem, Júlio, deixa a gente com um sorriso, não é? É verdade. Né, Antônio? Nunca vou esquecer, Antônio. O senhor saindo daquela água, vibrando, levantando os braços. Foi batizado. Aí. Então, a pergunta aqui é, Deus quer salvar todas as pessoas? Sim. Sim, é o que diz aqui em 1 Timóteo 2, 3 e 4, né? Deus deseja salvar todas as pessoas. Então, Júlia, você é uma pessoa inteligente. Aqui nós temos duas coisas que parecem não combinar. Não temos? Por um lado, o Deus justo, ele precisa castigar os errados. Mas, por outro lado, Deus de amor deseja salvar os pecadores. Então, como é que esse Deus justo pode salvar os pecadores e ainda assim ser justo? Essa é uma pergunta difícil. Mas, graças a Deus, a Bíblia nos dá a resposta. Vamos para a próxima passagem, em 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou precisar de uma folha aqui, deixa eu ver se eu posso escrever aqui. Acho que pode.
É 1 Pedro 2. Vou pedir a Fátima para ler, do 21 ao 24. Agora estou ouvindo um barulho de algum lugar, parece música, não sei o que é. Deve ser aqui em casa. Será? Calma aí. Vamos ver se melhora, Júlia. Então, Fátima, por favor. 1 Pedro 2, 21 a 24. Leamos. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixe-lhes os exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com a justiça. Ele mesmo levou o seu corpo ao nosso pecado sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Muito bem. Então, aqui a nossa primeira pergunta, novamente, é bem fácil. Jesus Cristo cometeu algum pecado? Nenhum. Nenhum pecado. Então, se Jesus não cometeu nenhum pecado, ele, como homem inocente, merecia morrer? Não. Não merecia. Não merecia, mas Né? o fez. Então, Ele veio nos salvar. a terceira pergunta diz: Jesus levou sobre si os pecados de quem? Todos nós. Todos nós. Então, eu costumo falar assim, né? Jesus tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos ficar no lugar de Jesus. E eu escrevi aqui, não sei se dá para ler. Dá para ler ali, Leninha? O inocente recebeu o castigo do culpado. O culpado recebeu a vida do inocente. Então, quem é o inocente? Jesus. Jesus, o inocente. E quem é o culpado? Nós. Nós, né? Eu e você. Então, Jesus, o inocente, ele recebeu o nosso castigo para que nós, os culpados, pudéssemos receber a vida dele. Tem um exemplo que eu gosto de usar, e eu Você vou... pode falar essa frase de novo? Pois não? Por favor. Inocente recebeu o castigo do culpado para que o culpado recebeu a vida do inocente. Obrigada. Nada. Que bom que você está anotando as coisas. Fico feliz. Mas vamos lá, então. Vamos imaginar, Heleninha, que eu matei uma pessoa. E, Antônio, eu cometi esse crime num país onde existe pena de morte. Tá? Então, eu estou lá diante do juiz, ele já me julgou culpado desse crime e vai decretar a minha sentença. Então, estou lá, tem as pessoas olhando, observando, e o juiz começa a falar: Lery, por causa do seu crime, você vai morrer na cadeira elétrica no dia tal. Mas vamos imaginar, Antônio, que na mesma hora, alguém assistindo isso tudo levanta a mão e fala: senhor juiz, com licença, deixe ele solto, porque eu vou morrer no lugar dele. E vamos imaginar, Júlia, que esse que levantou a mão é o próprio filho do juiz. Tá? Então, eu sempre falo, né, Fátima, que foi mais ou menos isto o que Jesus fez por mim e por você. Né? Jesus, um homem inocente. Né? Eu sou o culpado. O salário do pecado é a morte.
Mas Jesus levantou a mão, o que Jesus disse? Eu vou no lugar dela, eu vou no lugar dele, né? Ele fica livre, que eu vou morrer em seu lugar. Não é o que você acabou de ler aqui, Fátima? Em 1 Pedro, capítulo 2, aqui, 24, diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, vamos para... Temos mais duas perguntas, não temos? Deixa eu ver aqui. Então, a número 4 ficou fácil, não ficou? Cristo sofreu por quem? Por nós. Por nós. E também, por que Cristo... desculpa, nós falamos do 3, né? Jesus levou sobre si os pecados de quem? Falamos nossos pecados. Jesus sofreu por quem? Por nós. Agora, pergunta número 5. Por que Cristo morreu na cruz? Eu acabei de ler o 24. Repete, Leninha, 24. Quero frisar bem esse versículo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, essa pergunta diz por quê, mas a pergunta também poderia dizer para quê, né? Cristo morreu na cruz para quê? Por quê? O que diz o 24? Para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Muito bem. O que significa isso, viver para a justiça? Viver para Deus, não? Viver para Deus, isso, andar na retidão, né? Fazer as coisas certas. Muito bem. Porque Jesus não morreu para que a gente pudesse permanecer no pecado. Ele morreu, sim, para perdoar nossos pecados, mas ele também morreu para nos tirar do pecado, para nos dar uma vida nova. Né? Que não adianta Jesus morreu pelos meus pecados e eu vou continuar fazendo tudo errado. Ele morreu para perdoar os pecados, mas tem também para nos dar uma vida diferente, uma vida melhor. Alguém tem uma pergunta, um comentário? Fátima? Só falar um pouco. Porque ele morreu por nós, deu a vida. Nós, como discípulos dele, temos que respeitar, ter a maior atenção e seguir os passos dele. Sim. Até está aqui também, né? Seguir os passos de Jesus, não é? No 21 que você leu. Vocês foram chamados, Cristo morreu em seu lugar, deixando-lhes exemplos para que sigam seus passos. Muito bem. Sim, Júlia. Eu não é uma pergunta, é uma observação. Sim. Sobre... Eu amo muito a história de Jesus, porque, pensa só, você agora, nesse momento, você daria vida por pessoas que você nem conhece. É quase impossível, né? Exatamente. E se você soubesse que essas pessoas são pecadoras, são pessoas que fazem coisa errada, coisas que são exatamente o oposto do que o seu pai quer. Exatamente. Não sei se você lembra, tem aquela passagem, Júlia, em Romanos capítulo 5, que fala sobre o que você está dizendo agora. Continua. E é só sobre... Imagina o tamanho do amor, imagina o tamanho que tem que ser o amor dele para poder fazer isso pela gente. Isso é incrível. Eu só fico, sabe, eu fico feliz por isso. Então, por ele amar tanta gente. E essa é a nossa aula hoje, pensando sobre esse grande amor do Senhor. O amor imerecido. Podemos dizer um amor não merecido. Né? Até pelo contrário, já falamos hoje, em vez de merecer a vida, nós merecemos a morte. Em vez de merecer o prêmio, nós merecemos o castigo. E nós vamos falar mais sobre isso ainda hoje. Vamos então para a próxima passagem, 2 Coríntios capítulo 5, 19, 20 e 21. Você pode ler esta passagem, Júlia? 2 Coríntios 5,
19 ao 21. 19 ao 21. Posso ler? Pode sim. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós, em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. A sua é qual? Linguagem de hoje? Esqueci. Linguagem de hoje. Tá bom. Então, e até essa pergunta, número 1, acho que foi feita em cima da linguagem de hoje, que Esther fala sobre amigos de Deus. A pergunta aqui, Esther diz, como podemos ser amigos de Deus? Lê na sua, Esther, que eu sei que a sua é um pouco diferente da dela, o 19. A minha é bem diferente. Uhum. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Leninha, o que você escreveu ali? Pergunta número 1. Como podemos ser amigos de Deus? Eu botei sendo fiel a Ele. Sendo fiel a Ele. Muito bem. Antônio respondeu essa? Por meio de reconciliação, né? Também, por meio da reconciliação. Então, eu vou pegar essa resposta da Leninha. Você me perdoe, Leninha, porque você fez o que quase todo mundo faz, e por isso essa aula é difícil, além de ser fácil, né? Que geralmente, Júlia, quando nós pensamos em nos aproximar de Deus, nós pensamos que nós vamos nos aproximar de Deus por esforço próprio. Lê de novo sua resposta, Leninha, sendo fiel a Ele, foi o que você disse? Isso. Isto. Então, em todas as religiões do mundo, a não ser na religião de Cristo, é o ser humano que chega a Deus por meio de seus esforços. Então, nós hoje já falamos sobre 2 religiões que tem aqui no Brasil. Falamos sobre o kardecismo. Vocês sabem o que o kardecismo prega? Fala muito sobre justiça. Nessa parte de reencarnação, dizem, né, que a pessoa fazendo coisas boas, fazendo caridade nesta vida, que na próxima vida vai ser um ser mais evoluído, né, vai estar progredindo. Eles dizem que a pessoa reencarna várias vezes. Você, por ser muito ruim, vai ser deficiente, vai sofrer, até se purificar para nascer uma pessoa perfeita. É assim que eles... Mas estão pregando as boas obras, a caridade. E no catolicismo também falam, né, que a pessoa, se ela, para ela ganhar a graça, ela precisa fazer por onde? Ela tem que rezar tantas Ave Marias, fazer uma viagem à Nossa Senhora de Aparecida, subir a escadaria da Igreja da Penha de joelhos, né? pagar promessa. Pensando que assim vai agradar a Deus. Eu já fiz isso. Então, eu já fiz. Eu fazia a promessa com Maria, com Santo Antônio, com São João, também, mas graças a Deus saí dessa. Isso. Então, e em fala, Antônio.
Tem um país aí, não sei qual é que país é, não estou esquecido, que as pessoas lá, eles ficam chicoteando as costas e fica tudo em carne viva. Já vi, acho que nas Filipinas, se não me engano. Eu já vi também. Aqui no Brasil também tem gente que faz isso também. Mas, infelizmente, até nas igrejas evangélicas, às vezes é assim, a pessoa pensa que sendo fiel no dízimo, frequentando os cultos direitinho, tem a corrente, né? Tem que ir até nos cultos para alcançar a bênção, ou de evangelizar no trem, ou fazer tantas coisas, que a pessoa pensa que assim vai merecer a salvação. Mas vamos ler de novo essa passagem. Lê na sua, Leninha, versículo 19. Ou seja, que Deus Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e não confiou a mensagem da reconciliação. Então, olha aqui. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Quer dizer, não é eu ganho a salvação, não porque eu sou fiel, porque eu não tenho sido fiel. Eu tenho feito coisas erradas. Mas a salvação, a reconciliação vem por meio de Cristo. É Ele que me salva. Tá? Mas vamos falar mais sobre isso já já. Vamos para a próxima pergunta aqui. Quem levou a culpa dos meus pecados? Jesus. Por Jesus, né? Até lê na sua agora, Leninha, o 21, que tem uma coisa interessante aqui. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. É uma ideia um pouco estranha aqui. Não sei se deu para entender, Júlia. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Até a linguagem de hoje modifica essa parte um pouquinho. Quem virou pecado aqui? Quem tornou pecado? Jesus. Hã? Jesus. Jesus, né? Então, Jesus virou pecado? Eu creio que Jesus não se transformou em pecado, mas nós vimos hoje, em 1 Pedro capítulo 2, que ele tomou sobre si os nossos pecados. Né? Então, aqui nós somos 2, 3, 4, 5, 6, tem mais uma pessoa chegando, 7 pessoas aqui. Só entre nós, quantas vezes nós já pecamos? Você já pecou mais de 10 vezes? Mais de 50? Mais de 100? Muito mais, né, Leninha? Então, se você pecou muito mais, eu e seu pai, que somos mais velhos, creio que nós pecamos mais ainda, né, Antônio? Então, Jesus, quando foi crucificado, ele levou todos os nossos pecados, mas não só os pecados nossos aqui, mas todas as pessoas do Rio de Janeiro, todas as pessoas do Brasil, todas as pessoas do mundo. Não só as pessoas vivas hoje, mas aquelas que já viveram e faleceram. As pessoas que ainda vão nascer. Então, creio eu que Deus, quando olhou para Jesus na cruz, ele estava olhando para um homem cheio de pecado. Não porque Jesus pecou, mas porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Deu para entender? Tão ruim, tão pesado a chegar a essa ponto. E Jesus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que Jesus, recebendo o nosso castigo, nós ficamos livres. O Joaquim está aí? Está me ouvindo, Joaquim? Estou ouvindo.
Ah, não estamos vendo você, mas seja bem-vindo. Obrigado. Estou aqui ouvindo, estou ensinado aqui para aprender muita coisa, tá? Ótimo. Nós estamos estudando sobre Jesus e a salvação que ele nos oferece. E, vamos agora para Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Vamos abrir nossas Bíblias. Júlia, fecha o microfone aí, que estou escutando um barulho, não sei se é daí ou se é de outro lugar. Deve ser daqui. É que a rua é muito movimentada. Sei. Mas estou ouvindo alguém falando. Deve ser uma televisão ligada, alguma coisa assim. Efésios, capítulo 1, versículos 7 e 8. Pode ler, Esther? Sim. Do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Muito bem. Então, a pergunta aqui é: qual foi o preço do perdão? O que esse versículo nos diz? As riquezas da graça de Deus. Não, a riqueza é a bênção que nós ganhamos, mas não fala do preço que foi pago. Lê na sua linha, 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, aqui diz, nós temos a redenção por meio de quê? Por meio dele. Mas lê na sua, Júlia, versículo 7. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isso Então, é, os nossos ali pecados mesmo. são perdoados. Então, o que Jesus fez para nos libertar? Morreu. Morreu, né? A outra Bíblia diz que ele pagou seu sangue. Mas quando ele pagou seu sangue, está dizendo que ele morreu por nós. Boa noite, César. Lá em 1 Pedro, não vou abrir, mas lá diz que somos redimidos não pelo ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, o preço que foi pago foi o sangue de Cristo ou a morte de Cristo. É a resposta certa ali. Ainda em Efésios, vamos para Efésios capítulo 2. Esse foi você... ele saiu agora. E eu pedi para ele ler. Então, pode ler você, Fátima. O Joaquim gostaria de ler? Agora não, porque não estou em casa, estou aqui na rua. Então tá bom. Irmão, esse seu Joaquim é o sogro do meu filho, que eu falei. Ele está começando a nos acompanhar. Joaquim é seu amigo? É o sogro do meu filho. Ele mora aí na freguesia. Bom. Seja bem-vindo, Joaquim. Mas ele precisa de muitas explicações, entendeu? Que bom que Joaquim está aqui com a gente hoje. É o seu Moraes, isso aí. Fico feliz. Que César falou sobre outras pessoas que iriam entrar na turma, pensei que fosse uma delas. Ele quer aprender mais. Que ele bom. Já começou. Amém. Então, pode ler, Fátima, Efésios capítulo 2, do 1 ao 9. Capítulo 2 ou 1? Agora é Efésios 2, nós estamos na segunda folha. Tá. Do 1 ao 8? Do 1 até o 9. 9? Sim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem do princípio do poder do ar, o espírito
que agora está atuando em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, desejos, pensamentos, como os outros eram merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida em Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês foram salvos. Pela graça vocês foram salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incompatível riqueza da sua graça, demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É só isso? Ótimo. Então, aqui a pergunta é quem está morto espiritualmente nesta passagem? Nós, né? Todos nós, né? Cada um de nós. Uhum. E nós falamos do pecado, o salário do pecado é a morte. Responde essa, Júlia. Eu posso me salvar dos meus pecados por meio do meu próprio esforço? Não. Não. Aí vem a próxima pergunta. Posso ser salvo pela graça de Deus? Através do batismo. Hã? Através de Jesus, do batismo. Através de Jesus, pela graça de Deus. E aí, então, vem essa pergunta. O que quer dizer graça? Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui nessa folha duas palavras, misericórdia e graça. Porque antigamente, Júlia, eu achava que graça e misericórdia era a mesma coisa. Mas eu estava lendo um livro alguns anos atrás e o autor mostrou uma diferença entre graça e misericórdia e eu gostei e eu tento passar para as outras pessoas. Ele disse que misericórdia é não receber o que merece. E que graça é receber o que não merece. Receber uma graça, né? Deixa eu tentar explicar. A palavra-chave aqui é a palavra merece, né? Misericórdia, lininha é não receber o que merece e graça é receber o que não merece. Nesse caso, o que é que a gente está merecendo? Eu sei, Antônio, que você não vai acreditar, né? Eu pareço ser uma pessoa tão boa, mas quando eu era criança, Não merecemos nada. quando eu era criança, eu fazia arte, né? E às vezes eu apanhava, né? E várias vezes, né? O meu pai, minha mãe falavam para mim, César, se você não parar com aquilo, eu vou te dar o que você merece. É verdade.
O que eu estava merecendo? Uma coça. Exatamente, né? Tem que fazer as coisas certas, né? Não pode fazer arte, não pode desobedecer. Então, nós falamos hoje que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. E por ser um Deus cheio de misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos. Isso é misericórdia, de não receber o que você merece. Agora, graça é parecido, mas diferente. Graça é receber o que você não merece. É o que a Júlia já falou para a gente hoje, né? Júlia disse, você morreria por uma pessoa que só fazia coisas erradas, né? Mas Deus demonstrou seu amor por nós, que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Isso é uma graça, uma dádiva. Até a palavra graça, literalmente, Leninha, quer dizer uma dádiva, algo dado, um presente, né? Que às vezes eu falo, né? Se eu te dou essa caneta, estou dando, é um presente, quanto você vai me pagar? Antônio, se eu der a caneta agora é sua, quanto você vai me pagar? Com muito obrigado. Muito obrigado, Leninha, gostei. Se for um presente, o presente é dado, né? O presente não precisa pagar. Então, a salvação é um presente. A salvação é uma dádiva, uma graça que o Senhor nos dá. Então, misericórdia, não receber o que você merece, e graça é ganhar o que você não merece. Não receber. Quando ele recebe um presente, ninguém pode nem perguntar quanto custou, né? Pode. Não deve, né? Não deve perguntar, né? Embora nossa salvação não sabemos, né? Já falamos que custou a vida de Jesus. Exatamente. Não receber o que eu mereço. E graça a receber o que eu mereço. Então, quer ver de novo, Joaquim, aqui? Misericórdia, não receber o que merece. Graça, receber o que não merece. Deixa eu dar um exemplo aqui, ver se vai... eu acho que não é um ótimo exemplo, mas serve. César vai lembrar desse exemplo, né, César? Vamos imaginar, não tem a rodovia Presidente Dutra, que sai daqui do Rio de Janeiro e vai a São Paulo. Vamos imaginar que eu estou na Presidente Dutra, no meu carro, estou andando a, vamos dizer, 130 por hora, muito acima da velocidade permitida. E ali na frente, Antônio, tem o guarda, né? O policial rodoviário, né? Então, ele me para lá naquela hora. E eu penso, olha o que vai acontecer agora. Ele me pegou em flagrante. Mas ele chega e ele fala, hoje você é a 100ª pessoa que eu paro. E por ser a 100ª pessoa que eu paro, você não vai ser multado. E ainda por cima, eu tenho aqui 2 vales. Você e sua esposa podem ir ali na frente, que ali na frente tem uma churrascaria, e vocês podem almoçar de graça. Tem que estranhar, né? Muito estranho, né, Leninha? Você estranha, porque você passa numa blitz, ele te para. Não vou te falar porque eu já passei 100, ainda te dá um bônus. Então. Um restaurante, é de estranhar. Mas então, nesse caso, a misericórdia é não ser multado, né? E a graça é, ainda por cima, almoçar de graça, né? Sem pagar. Merecer. Isso é impossível. No mundo isso é impossível, né, Leninha? No mundo que vivemos é muito estranho. Isso aí. Seria basicamente eu não levar uma punição e ainda receber um presente. Exatamente. Isso aí. Entendeu, Júlia? Muito bem. Onde nós estamos? Acho que falta mais uma pergunta, não é? Essa é boa. Quase ninguém acerta essa. Vamos ver se alguém acertou. Descreva
o amor de Deus. Botei o amor O amor ágape. ágape. O que quer dizer isso, ágape? Fala. Fala, Leninha. Amor incondicional, né? Um amor que é incondicional, não tem explicação. Tá bem. Incondicional, não tem explicação. Muito bem. Mais alguém? Júlia, escreve o amor de Deus, Júlia. Ele é inexplicável. Inexplicável. Muito É bem. aquilo que eu tinha dito mais cedo. Não tem como explicar esse amor, sabe? Você e a Leninha estão corretas, porém, a Bíblia em João, capítulo 3, 16, explica esse amor inexplicável. Todo mundo lembra? Antônio já gravou João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é, Esther? Esse versículo já memorizamos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, qual maneira? Já falamos hoje, né? Que ele deu seu Filho por nós. Basicamente, então, se alguém perguntar qual é o tamanho do amor de Deus, qual é o amor de Deus por nós, porque, como você já explicou, falar, ele deu o mundo pela gente. Ele deu o Filho Exatamente. por nós. Ele deu o Filho, Ele deu o Filho pela gente, para que o mundo conseguisse... Muito bem, vamos para a próxima, Tito, capítulo 3. Tito 3. Preciso colocar isso aqui na tomada, senão eu vou ficar sem energia. Eu já fiz isso no meu. Muito bom. Então, Esther, pode ler aqui, Tito 3. Deixa eu ver os versículos aqui. 4 ao 7. Isto, 4 ao 7. Obrigado, Leninha. Ainda estou procurando o título. Mas vai achar. Você procura, acha, Esther. Isso aí. Achei. 6. Pode ler, do 4 ao 7. 3, de 4 a 7, né? Por favor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Muito obrigado. Então, aqui diz, como podemos ter a salvação? Você escreveu uma resposta aqui, Júlia? Acho que a minha imagem da Júlia está congelada. Você, Antônio, como podemos ter a salvação? A Júlia vai falar. Olha, Por Cristo. Por Cristo. Você, Júlia. Nos arrependendo de todos os nossos pecados e por meio de Cristo. Mas se a gente se arrepender e buscar Deus através de Cristo, conseguimos. Olha de novo o que está aqui. Cadê aqui? Eu também não estou em Tito, Esther. Versículo 5, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Né? Então, não sou salvo porque eu faço tudo certinho, porque ninguém faz tudo certinho.
A salvação é pela misericórdia de Deus. É uma dádiva, uma graça do Senhor. Até voltando para a passagem anterior, diz, pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que quando nós entendemos, Leninha, que a salvação é um presente, isso vai nos, vamos dizer, vacinar contra o orgulho. Como é que eu vou me orgulhar de dizer que eu sou melhor do que os outros se eu sei que eu não mereço essa salvação? Que a salvação é algo que Deus está me dando, sem eu merecer. Então, isso me deixa grato a Deus, mas me mantém sempre humilde na presença de Deus e humilde diante das outras pessoas. Então, se tem um crente andando de nariz em pé, esse crente não entendeu a misericórdia do Senhor. Né? Joaquim, uma colocação? Não, por enquanto não, estou só escutando para... Tá bom. Quando quiser falar, pode falar também. A aula é do grupo, tá bom? Tá bom. Muito bom ver o senhor aí, viu, senhor Moraes? Tá vendo aqui a moça também? Fico feliz. Tô tentando aprender. Vou aprender, se Deus quiser. Você vai conseguir. Vai sim. Tá. Tá vendo a moça aqui? Então, eu estou chamando de Joaquim, mas todo mundo conhece como Moraes? Ah, é. É porque só me conhece por Moraes mesmo, só Moraes. Engraçado que quando ele entrou, eu vi o nome lá, mas eu não sabia. Se minha mãe não fala, eu nunca ia imaginar que era ele. Prudêncio, é Prudêncio de Moraes, aí eu me lembrei. Eu só vi Joaquim. Aí eu falei, aí quando ela falou que era ele, eu falei, ué, sou Moraes. Exatamente. A Paloma? Mas eu estou gostando muito. Não, ele é o pai o sogro do meu irmão. Ah, do seu irmão. Tá. Eu estou gostando muito, Que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós temos mais uma passagem. Deixa eu ver, ainda tem mais uma pergunta, né, dessa passagem. Deixa eu ver. Como podemos ter a salvação? Porque a internet caiu aqui e eu não peguei. Não. Olha de novo o versículo 5. Aqui. Não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devidos à sua misericórdia. Então, pela misericórdia do Senhor, como Antônio falou, por meio de Cristo. Muito bem. Aí a pergunta número 2 diz: qual o prêmio das pessoas que foram purificadas por meio de Jesus Cristo? Lê na sua, Júlia, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia aberta? A gente já não leu esse? Sim, e vamos ler de novo. Ah, tá. É para eu ler? Sim, mas só o 7. Ela leu do 4 ao 7, mas vamos repetir o 7. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos porque por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Calma, desculpa, perdão. Posso ler de novo? Pode. Para mesmo eu entender. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. A sua deixou uma palavra fora que eu gosto muito. Lê então na sua, Leninha, o 7. Deus fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu gosto da palavra herdeiros, e sua Bíblia não colocou essa palavra herdeiros. Quem está em Cristo o filho se torna filho de Deus, e se somos filhos de Deus, Antônio, temos os direitos de sermos herdeiros
né, de nosso Pai. E então, a nossa esperança em Cristo é de um dia todo mundo ganhar uma casa na Barra, com 2 carros na garagem. Amém? Pois é. César está rindo, né, César? Só queria uma só na Barra. Ah, é? Eu só queria uma. Mas sabe que se nós ganhássemos 10 casas e 20 carros, seria muito pouco comparado com aquilo que Cristo está nos oferecendo aqui, né? Que Ele está nos colocando como herdeiros de quê? Herdeiros da vida eterna. Os carros a ferro ia comer, ia passar, ia morrer, não ia levar, e a vida eterna é para sempre, é eterna, está dizendo, né? É. Que todos os carros vão acabar no ferro velho, não é? A vida eterna é para sempre, né? Está tudo lá no ferro velho? Muito bem. Herdeiros da vida eterna, é a última resposta ali. Vamos para Romanos capítulo 3, leu 23 ao 26. César vai embora ou não? Vai embora? Então tá bom. Foi bom ver seu rosto. Vai estar na reunião das 8? Então tá bom. Já já a gente se vê de novo. Quem pode ler aqui? Lê você, Leninha, fazendo favor. Romanos 3, 23 ao 26. Tem algumas palavras difíceis aqui. Lê devagarinho, que você chega lá. 23 ao 26, né? Sim. Pois todos pecaram e estão destituídos E agora ela congelou. Ô, Leninha, da glória de Leninha vai ter que começar de novo. Gelou. Deus. Isso acontece. Sendo justificado gratuitamente, a tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Leninha, Mas, no presente... oi. Oi, Sua imagem congelou. Começa de novo. começo. Ah, Pois todos pecaram... Estão me ouvindo agora? sim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Obrigado. Então, a palavra que eu quero focar aqui com vocês é essa palavra aqui, justificar. E a primeira pergunta é quem precisa ser justificado? A pessoa que é justa ou a pessoa que não é justa? A que não é justa, porque ele vai se justificar. Exatamente. Por exemplo, se nós temos o operário, o funcionário, o empregado, e ele falta do trabalho, Ou chega atrasado. quando chega lá no outro dia, ele precisa justificar a falta, né? Até leva um atestado médico ou alguma coisa assim, para mostrar o porquê ele não compareceu, né? Então, diante de nosso Deus, nós somos justos ou injustos? Injusto. Injustos. Nós somos injustos. Somos pecadores, né? Então, estamos devendo, estamos em dívida. Então, além da palavra justificar, também tem uma outra palavra aqui, que é a palavra justificador.
Justificador. Essa palavra aparece nessa passagem que a Naninha leu para a gente. Hein? E quem é nosso justificador? Deus, né? Não, não é Deus. Deus nos justifica, mas onde está aqui? Agora 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E diz no 26. Demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus é nosso justificador. Deixa eu usar esse óculos aqui como exemplo, tá? Eu não sei tudo sobre vocês, né? Até Antônio e a Fátima, que se conhecem muito bem, Fátima não sabe tudo sobre Antônio, nem Antônio sabe tudo sobre a Fátima. Mas existe um Deus que sabe tudo sobre a gente. Não é verdade? Então, eu posso esconder o meu pecado da Júlia, posso esconder meu pecado da Leninha, posso até esconder meu pecado de minha esposa. Mas de Deus ninguém esconde nada, né? Verdade. Então, vamos imaginar Deus aqui, olhando para vocês, né? E Ele está enxergando todos os seus pecados, todos os seus podres. Deus sabe tudo. Mas, graças a Deus, vamos imaginar que esse óculos representa Jesus. E que Jesus é nosso justificador. E quando Deus coloca essa lente que é Jesus, Deus então olha para a gente, e em vez de ver uma pessoa que fez muitas coisas erradas, Deus vê uma pessoa lavada, purificada, perdoada, justificada por Jesus. Né? Lá em cima dele. Então, quando chegamos lá na porta do céu, em vez de Deus olhar e ver uma pessoa que fez um monte de coisas erradas, Deus vai olhar para a gente através dessa lente que é Jesus, ele vai dizer, mais uma pessoa mais uma pessoa sem pecado, pode entrar. Vim aqui para você. Seja bem-vindo. Amém. Deixa a gente alegre, né, Fátima? Muito bom. Então, temos essas respostas aqui, acho que todo mundo acertou. Nossos pecados nos afastam de Deus? Sim. Sim. Agora, essa é importante aqui. Qual é o meio que Deus providenciou para nos salvar? Morrendo por nós, morrendo na cruz, não? É Jesus morrendo na cruz por nós. Uhum. Agora, sempre que tem a palavra você, essa pergunta é pergunta pessoal. Você pode responder essa, Antônio. O que significa o sacrifício de Cristo para você? O que significa? O que significa? O que significa para você, Antônio, o sacrifício de Cristo? A vida eterna. A vida eterna. Para você, Heleninha? O amor. O amor. Para você, Júlia? O que significa o sacrifício de Cristo? Para mim, significa uma chance de poder se juntar a Deus e ficar com Ele. Também uma vida eterna. Uhum. Muito bem. Você, Esther, o que significa o sacrifício de Cristo? Morte dos meus pecados e o grande amor dele por mim. Amém. Nossa esperança. Moraes, quer falar? Não sei se ele está ouvindo agora. Mas vamos lá, então. A última pergunta. Só erra quem não lê direito. Aqui. Qual é a sua esperança sem Cristo? Algumas pessoas leem rápido e pensam que diz qual é a sua esperança em Cristo. Mas foi o que eu li. É em Cristo. Nenhuma. Então, sem Cristo, nenhuma. Eu botei em Cristo.
Eu sei que isso acontece. Você não é a primeira pessoa a fazer assim. Então, Júlia, tem na sua frente essa apostila ou não? Não. Não. Fátima pode ler. Não, estou vendo. A Esther tem. Lê você, Esther. Resumo e desafio. Ninguém pode se salvar pelo seu próprio esforço. Deus, em sua grande misericórdia, possibilitou a salvação quando Cristo morreu na cruz. Na próxima lição, vamos estudar como nós podemos aceitar o presente da salvação que Deus nos oferece através de Cristo. Desafio. Começa a leitura de Atos dos Apóstolos, 2 capítulos por dia, e decore Efésios 2, 8, 9. Faça uma oração agradecendo o nosso Pai pelo seu grande amor. Amém. Não sei se vocês estão memorizando essas passagens sugeridas. Eu creio que memorizar as passagens nos ajuda muito, que a palavra fica guardada em nosso coração e nossa mente. É um exercício muito bom para meditar na palavra do Senhor. Memorizando, somos obrigados a meditar naquelas palavras, repetindo, né, várias vezes até chegar lá. A próxima aula, a próxima apostila, sempre nós fazemos em 2 etapas, que é muita coisa. Eu creio que vocês já estudaram, porque eu passei para vocês antes do batismo, mas vamos estudar com calma para você aprender e também para ter como passar para os outros, né? Que nosso objetivo não é só aprender para a gente, mas também para aprender e passar. E às vezes você pode achar difícil ensinar a uma outra pessoa, mas você tem que saber que, mesmo que você não está vendo tudo, o que você já sabe é muito mais do que uma pessoa que não sabe nada. Às vezes você pode ensinar a sua prima, seu vizinho. Dê a palavra e pensar, para que todos saibam, né?